Da brasa. Olá, meus irmãos, boa tarde. Prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês de uma data tão importante, tanto para os judeus quanto para nós, cristãos, crentes no Senhor Jesus. A Páscoa, ela quer dizer exatamente passagem. Fala do momento em que o povo de Israel deixou o Egito, fugindo das garras de Faraó. Mas é muito importante você entender uma coisa. O povo de Israel já existia, desde Abraão, mas o povo de Israel não tinha identidade. Eles eram escravos. E isso é muito importante você entender, porque todas essas coisas são espirituais. O fato de uma pessoa existir não significa que ela tem uma identidade. Muita gente existe por existir. Uau! Isso tem a ver com propósito de vida, né, apóstolo, também, Exato. né? Então, os escravos, eles não têm vontade própria. Eles estão sempre dominados, eles não dominam. E quando a gente fala de escravos, aí a gente pode abrir esse leque para falar escravo do álcool, escravo da droga, escravo do sexo, escravo de tudo aquilo que a pessoa não tem força para dizer não para ele. Então, o povo de Israel, eles não tinham identidade. Então, Deus precisava criar a identidade desse povo. Então, a primeira coisa, Deus estabelece o primeiro mês do ano de Israel. Deus estabelece o começo do tempo que eles começavam a contar. Então, Vocês sabem... não querendo atrapalhar, apóstolo, no começo, eles começaram a contagem dos anos, então, quando eles saíram do Egito. Está aqui, ó. Eu vou ler o texto para vocês, que está no capítulo 12, porque foi a ordem de Deus. Aí você diz, mas pastor, por que o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, é em outubro, setembro, outubro, e não na Páscoa? Dá para entender toda essa rebelião que existe dentro desse ambiente judaico formado pelo rabinato. Uau. São as mudanças feitas por rabinos, Uau. que até hoje é contestado dentro de Israel. Meu Deus! Existem grupos dentro de Israel que não aceitam essa data. Meu Deus! É do Rosh Hashanah. Que para eles o ano novo começa na Páscoa. Por quê? Porque Deus disse isso aqui no texto de Êxodo 12. Diz assim, o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito, esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Olha Deus! Né? Uau! Então falem a toda a congregação. Então na realidade, aqui a Páscoa deveria ser já o Rosh Hashanah. Ela é o início, é isso que a gente tem que entender, o espiritual. O homem, inclusive os religiosos, os rabinos aí, né, esse rabinato, eles sempre estiveram a serviço de si mesmos, eles se beneficiaram disso. E na realidade, o que Deus queria era gerar um princípio na vida deles. A Páscoa era o começo. Uau. O começo de tudo. Aí vocês começam a entender o cristianismo, não é? Porque aquele momento em que a mesa é servida, Deus diz, não põe o fermento. Por quê? Porque o fermento precisa de tempo. E eles não tinham tempo. Tem coisas que são emergentes, que são urgentes. O profeta Isaías diz,